É mais uma vez com muita alegria que continuamos aqui com vocês, estudando o livro de Josué, desta feita, nesta semana, o capítulo 10 deste livro do sucessor de Moisés. Nós temos muitas coisas interessantes para falar sobre este capítulo e sobre os capítulos adjacentes, mas principalmente nós temos que destacar que, de maneira sobrenatural, Deus continuava operando em favor de Israel. E ele estava operando, inclusive, para cumprir a sua promessa feita cerca de 700 anos antes ao patriarca Abraão. É interessante nós notarmos o teor do nosso texto áureo da lição, que está justamente no capítulo 10 de Josué, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: "Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel." Uma pergunta que se impõe inicialmente, efetivamente, é se para Israel ser libertado do cativeiro egípcio não foi necessária nenhuma guerra, por qual razão? Para justamente receber a promessa do pacto abraâmico, depois de ter a libertação efetuada por Deus, as guerras passaram a ser, digamos, necessárias. Na verdade, antes de entrar na Terra Prometida, nós sabemos, Israel participou de sua primeira guerra, ainda antes de estar na posse da promessa. Mas quando Josué descreve ali, não houve dia semelhante a este, nós temos que nos perguntar qual dia? Que dia foi este? Quando nós olhamos a literatura judaica, especialmente, junto naturalmente com a palavra de Deus, nós notamos que este dia que Josué mencionou ficou conhecido como o dia longo de Josué. Mas precisamos olhar para os versículos anteriores se nós queremos de fato compreender este versículo 14 do capítulo 10. Especificamente temos que olhar ali para os versículos 12 e 13, que dizem o seguinte: "Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos." Queridos, chama-nos a atenção, efetivamente, a natureza deste milagre, porque ele nunca havia ocorrido antes, ou nada semelhante a isto, desde a criação até aquele momento. E na sequência também não temos nada semelhante até o fim da história deste mundo que possa ser comparado a este fato da lua e do sol sendo estacionados, sendo parados durante praticamente um dia inteiro. Aqui resta comprovado, portanto, mais uma vez, que Deus não só libertara, mas Deus também estava lutando por Israel. Porém, este seria de fato um milagre especial, porque além de nunca ter sido testemunhado, como já mencionamos anteriormente, nem o será novamente, estamos falando aqui de duas grandes ou das maiores divindades dos povos pagãos, especificamente dos 5 reis amorreus. Todos os cananeus, na verdade, adoravam o sol e adoravam a lua, mas em especial estes 5 reinos amorreus. Isto mostra que este milagre, claro, ele seria assaz impressionante para Israel, mas muito mais impressionante e de muito maior magnitude para os povos pagãos que até então viviam na Terra Prometida. Mas, para que nós entendamos com mais profundidade, como sempre fazemos em nossos estudos, vamos fazer uma breve e curta exegese destes dois textos. Aqui nós temos efetivamente a informação de que o sol se deteve. Muito bem, no versículo 13.
E nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que existem dois verbos hebraicos muito relevantes, muito importantes, utilizados aqui. O primeiro deles, nós falamos daman. E daman tem dois sentidos como verbo hebraico. O primeiro deles é ficar parado, permanecer imóvel. E um segundo sentido seria ficar calado ou manter-se calado. Nós percebemos que claramente uma ordem de Josué dirigida ao sol e à lua não obteria resposta, porque esses astros não têm o dom da fala, obviamente, né? Portanto, o sentido óbvio de daman aqui é efetivamente ficar parado, ficar imóvel. Aí alguns céticos, evidentemente, ao longo dos anos, essas pessoas criaram a teoria de que Josué pediu, na verdade, a Deus para que o sol meramente diminuísse a sua intensidade e efetivamente não parasse junto com a lua no céu. Mas aí nós temos o versículo 13, e aí nós temos o segundo verbo hebraico que vou chamar a atenção agora, e este segundo verbo hebraico fala que a lua parou. O primeiro fala do sol se deter, o segundo fala da lua parar. E este verbo é o verbo amad. Este verbo, no versículo 13, ele significa literalmente deter-se. Então há um reforço, uma superênfase, como é comum, evidentemente, no pensamento hebraico, da repetição daquela situação por meio de outras palavras. Nós estamos reforçando o sentido daquilo que efetivamente aconteceu. Então, houve a imobilidade do Sol e a imobilidade da Lua. Fica, portanto, evidente que neste dia único e especial, tanto o Sol quanto a Lua não encontraram o seu ocaso por praticamente um dia inteiro. E tem aqui mais um detalhe bastante significativo. Alguns leem de maneira, às vezes, desatenciosa ou até apressada e efetivamente imaginam que este milagre foi praticado por Deus quando o Sol estava ao ponto do seu ocaso, estava praticamente se pondo, não é? Mas, na verdade, quando você lê com atenção, você percebe que este milagre aconteceu com o Sol ao meio-dia. Porque aqui fala no versículo 13, não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu. Ora, o período em que o sol se encontra exatamente a pino, ao meio do céu, é, portanto, ao meio-dia. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou e pôs-se quase um dia inteiro. Então, notem, queridos, que Josué, claro, evidentemente registrou este milagre, registrou esta maravilha de Deus, usando a linguagem inteligível, a linguagem existente naqueles dias em Israel. E a linguagem dizia que, neste caso, não era apenas o sol ter parado, mas deter-se, porque o pensamento era de que o sol girava em torno da terra. Nós sabemos, evidentemente, hoje que não é bem isto que acontece. E sim, a Terra rotaciona em seu próprio eixo ao redor do Sol. Mas notem o poder determinante, né, que a influência da linguagem popular ainda exerce em todos nós nos dias de hoje. Porque praticamente todos nós, no mundo todo, dizemos que o Sol nasce todos os dias e o Sol se põe todos os dias. Essa figura de linguagem, efetivamente, ela é cientificamente errônea, mas quando lembramos que cremos no único e onipotente, onipresente, onisciente Deus, em seu poder criador, em seu poder mantenedor, que utiliza, evidentemente, de leis físicas completamente desconhecidas pelo ser humano ainda hoje, nós entendemos que Deus operou miraculosamente desde a saída da servidão do Egito até efetivamente a colocação de Israel na terra prometida a Abraão, por meio daquele que criou o sol, daquele que criou a lua, que tem todos os elementos das leis que nós não conhecemos, sejam elas físicas, químicas ou o que quer que seja. Deus tem todo o universo sob o seu estrito comando.
Existem, naturalmente, vocês sabem, muitas tentativas científicas de explicar este milagre. O ser humano sempre busca, de uma forma ou outra, não ter exercício da fé, não crer, para que isto pareça para alguns algo intelectual, algo mais importante do que aceitar a revelação da palavra de Deus. E essas pessoas, efetivamente, em todos os atos sobrenaturais de Deus, obviamente, queridos, nós não estamos aí em condições intelectuais, cognitivas e muito menos espirituais de compreender e de apreender a magnitude, a extensão, a longitude, a altura destes atos. Porque nós estamos efetivamente, especialmente hoje, nós, com 6.000 anos de pecado, com aquela decrepitude acelerada na nossa memória, na nossa cognitividade, na nossa espiritualidade, então. E efetivamente, o que nos reza a dizer especificamente sobre este fato é que estes cientistas que buscavam explicações, evidentemente cientistas não cristãos, não é? Inclusive mediante cálculos muito precisos, muito complexos, na década de 50, 60, por aí, falo de cientistas da NASA, eles admitiram a ideia de um dia perdido na história cósmica. Este dia seria justamente este dia que Josué descreve no seu capítulo 10. E para aqueles que imaginam ser isto algo impossível, porque se tem a concepção de que um momento em que a Terra parasse, a Lua, o Sol parasse, o caos se estabeleceria no universo. Para aqueles que têm este pensamento, eu gostaria de chamar aqui 2 textos da Bíblia. Evidentemente falo para cristãos. Gênesis 18, 14, um texto bem conhecido por todos nós, reza o seguinte: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Esta era a promessa feita a Abraão, sendo Sara uma mulher de praticamente 100 anos de idade. Há um segundo texto lá no livro de Jeremias, que eu gosto muito, capítulo 32, e agora versículo 17. Esse texto aqui diz o seguinte: ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra, com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Em outras palavras, meus queridos, aquele que criou o sol, que criou a lua, que criou todos os elementos celestes que nós podemos ver a olho nu e até mesmo com equipamentos de grande potência, telescópios realmente fantásticos. Todos esses elementos estão sob o comando exclusivo de Deus. Eu não posso deixar de lembrar também aqui que há muito tempo atrás nós tínhamos um relato destes e as pessoas tinham, talvez por um mundo mais cristão, por um mundo mais próximo da simplicidade das coisas reveladas, esta informação ela chegava com muita facilidade para aqueles que criam no poder de Deus. Nós sabemos que houve um grande patrocínio à incredulidade, um grande patrocínio, um fomento efetivamente à destruição da fé cristã, alegando que a fé seria efetivamente contra a razão. Conquanto nós saibamos muito, mas muito claramente que a fé não é contra a razão. A fé é um prolongamento da razão. E por isso nós vemos aqui um relato que requer, sim, claro, o concurso da fé, mas efetivamente foi desta forma miraculosa que Deus confirmou a vitória de Israel sobre os amorreus, utilizando inclusive da paralisação de 2 astros criados por Deus, evidentemente, mas que eram cultuados como deuses pelos amorreus e pelos demais povos cananeus. Assim, Deus garantiu a conquista da parte sul da terra prometida. Portanto, nós temos que lembrar que, além de tudo que mencionamos até agora, cai por terra também uma falácia quando se tenta difundir que a ideia principal é de que a conquista da terra prometida aconteceu porque Israel já tinha desenvolvido grandes técnicas militares, grandes estratégias, treinado no deserto e isto e mais aquilo, mas nós olhamos que
se Israel tivesse alguma condição de treinamento militar, tivesse condições, estratégias militares, tivesse ânimo e disposição, não fosse, portanto, um povo escravizado e cada vez mais endurecido o sistema de escravidão por um faraó que não temia a Deus, como nós sabemos, se assim fosse, Israel teria libertado-se sozinho do cativeiro egípcio. Israel teria conquistado a sua liberdade através da força humana. Israel teria, evidentemente, registrado este momento em sua história. E isso estaria escrito na própria palavra de Deus, mas não está. Não está porque desde o momento do seu renascimento espiritual, ainda no cativeiro egípcio, a partir do momento em que Israel volta a ouvir a palavra do Senhor, volta a crer na palavra do Senhor e volta a confiar na palavra do Senhor, é que os escravos de então passaram a idealizar como seria novamente a liberdade, mas sob o comando, sob a direção exclusiva de Deus. A realidade mostra que, historicamente, Israel não possuía qualquer meio militar, muito menos um exército organizado, desde o Egito, para que ele tivesse, evidentemente, condições de sair de lá e dirigir-se para tomar posse da terra prometida a Abraão. Obviamente, desta forma, nós sabemos que fica muito, mas muito claro que Deus foi quem providenciou, Deus foi quem operou milagres e Deus foi quem lutou por Israel da mesma forma, da idêntica forma que ele continua operando por nós hoje, lutando por nós hoje, das maneiras que somente Deus conhece e os caminhos que ele tem. Notem que muitas vezes Deus até permite que nós conheçamos com dificuldade, com dureza, com desapontamento as nossas limitações humanas, para em seguida agir. Mas agir por nós e desta forma edificar efetivamente a nossa fé. Também, queridos, eu tenho que dizer que é imperativo lembrarmos que, como eu falei no começo do nosso estudo de hoje, não foi a primeira vez na história que Israel entrou em guerra. Eu mencionei isso no começo. Porque antes da terra prometida ser conquistada, Israel já havia entrado em uma batalha. E o mais interessante é que, desde a primeira batalha, ou primeira guerra, se assim podemos dizer, que Israel participou sob a liderança ainda de Moisés, efetivamente Israel recebeu ali algo miraculoso. Aliás, Deus estava sempre prometendo a Israel que Israel, quando mantivesse a sua fé e a sua confiança nos ordenamentos, nas direções dadas por Deus, Israel, assim como nós hoje individualmente, triunfaremos. Agora notem, é interessante este relato, está lá no livro de Êxodo, capítulo 17, você pode pegar a sua Bíblia e conferir os textos conosco. Êxodo capítulo 17 traz o relato da primeira guerra pela qual Israel passou, e eu quero chamar a atenção de vocês aqui na palavra de Deus, justamente para uma pergunta que muitos podem fazer. Contra quem Israel iria guerrear logo no meio do deserto? Pois aqui nós temos em Êxodo 17, versículo 8, o seguinte: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Esse local é bastante significativo porque foi em Refidim que o povo estava, mais uma vez, murmurando contra Deus e contra Moisés, porque estava com sede. E, mais uma vez, Deus providenciou água ao Moisés tocar com a vara na rocha. Esta rocha era símbolo do nosso Salvador. Eu quero chamar a atenção aqui que uma vez você lembrando deste nome, Amaleque, você vai naturalmente associá-los aos amalequitas, né? Associar este nome aos amalequitas. Então, portanto, a primeira guerra de Israel foi contra os amalequitas. Mas quem eram os amalequitas? De onde viera este povo? A Bíblia fala. Em Êxodo 36, versículo 12, está escrito algo bastante relevante com relação à origem étnica deste povo amalequita.
Gênesis 36, 12 diz o seguinte, a palavra de Deus. Timna era concubina de Elifaz, filho, notem, de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. São esses os filhos de Ada, mulher de Esaú. Notem que é interessante isto porque os amalequitas, eles eram descendentes do neto de Esaú. Ou seja, etnicamente eles eram parentes de Israel. Agora o mais impressionante, quem iniciou esta guerra e de que forma ela começou? Aí nós temos que participar da leitura juntos do livro de Deuteronômio. E em Deuteronômio, lá no capítulo 25 de Deuteronômio, há algo muito relevante justamente nos versículos. Deuteronômio capítulo 25, versículos 17 e 18. Vejam o que está escrito na palavra de Deus. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho. No caminho. Qual caminho? Caminho para a terra prometida após a libertação do cativeiro do Egito. Quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou, olhe a maneira como os amalequitas atacaram Israel. Atacou na retaguarda todos os desfalecidos. Aqui está falando basicamente de quem? Quem ficava para trás na jornada, normalmente idosos, doentes, mulheres e até crianças. Até crianças. Pois em suma, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Amaleque, ou os amalequitas, tinham esta característica, portanto era um povo que agora, infelizmente, era pagão, conquanto houvesse de uma linhagem a sua descendência comum aos filhos de Deus. E notem que é interessante nós notarmos isto, porque quando acontece este fato, nós notamos que o ataque dos amalequitas foi traiçoeiro, foi um ataque pela retaguarda, atingindo pessoas vulneráveis. E esta foi a primeira guerra, de fato e de verdade, que Israel lutaria, mas não lutaria sozinho. Não lutaria por seu conhecimento, não lutaria pela sua vontade. Note que já nesta primeira guerra de Israel, no deserto ainda, não chegando a terra prometida, esta guerra testaria a fé de Israel em Deus mais uma vez. O relato está lá em Êxodo capítulo 17 agora. Quero que você abra a Bíblia comigo, Êxodo 17 e versículo 9. Reza desta forma o versículo 9. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Detalhe, o ataque dos amalequitas se deu à noite. Percebam quanta covardia. Se deu à noite porque aqui diz que amanhã estarei eu no cimo do outeiro, no cume do outeiro, e o bordão, a vara, o báculo, o cajado de pastoreio de Deus estará na minha mão. E aqui é que nós notamos que Israel não lutaria de maneira nenhuma, não se defenderia do ataque dos amalequitas sozinho. O que nos impressiona muito aqui, queridos, os amalequitas eram, como eu disse, um povo pagão. Mas nesta ocasião, Moisés introduz pela primeira vez a liderança de Josué. E note que ele transfere o seu status, digamos assim, de comandante em chefe de Israel para Josué. Por que razão? Porque ele tinha uma outra missão, ainda muito mais importante e muito maior do que esta. Porque a Josué caberia a escolha de homens de batalha para a manhã seguinte. Mas Moisés assevera no final do versículo que acabamos de ler: o bordão de Deus, o cajado de Deus, a vara de Deus estará na minha mão. Isto é muito, muito significativo, queridos. Vocês sabem muito bem que não era qualquer vara, não era qualquer bordão, não era qualquer cajado.
especialmente quando você vai a Êxodo, capítulo 4. Em Êxodo 4:17. Êxodo 4:17 diz o seguinte: toma, pois, este bordão, esta vara na mão, com a qual hás de fazer os sinais. Então quer dizer que esta vara, este bordão mencionado em Êxodo, mencionado também no livro Deuteronômio, de Josué, você nota que este bordão, efetivamente, esta vara, ela era um símbolo da autoridade sobrenatural e universal de Deus. A supremacia de Deus, de certa forma, estava representada naquela vara. E quando você vai a Êxodo, capítulo 7, um pouco à frente aqui, ali nos versículos 15 a 17, você encontra o seguinte: vai ter com o faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio, tomarás na mão o bordão, a vara, que se tornou em serpente. Notem como era importante esta vara, não no sentido de que ela fosse uma espécie de amuleto de Israel, jamais, mas ela, eu já disse, representava a supremacia e era um símbolo da autoridade divina. E lhes dirás, Moisés ao faraó: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão, com esta vara que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. É interessante, queridos, que a partir deste momento a vara de Moisés entra em cena como um símbolo da autoridade e do poder de Deus. É interessante notar que esta mesma vara ela seria usada em outras ocasiões. Nós temos aqui, efetivamente, a rocha em Refidim, quando jorrou água com esta mesma vara, foi que Moisés bateu na rocha quando deveria tocá-la, infelizmente, não é? A utilização desta mesma vara, efetivamente, mostra que Israel não venceria a guerra sem a presença de Deus, mesmo contra os amalequitas, porque agora Moisés colocava a vara em suas mãos. E ali acontecia um outro milagre bastante digno de nota. Em outras palavras, Deus estava operando da mesma forma que operou quando libertou Israel do cativeiro egípcio. E iniciou a jornada miraculosamente rumo à terra prometida. Quando Deus coloca Israel à prova para que exercesse a sua fé mais uma vez na liderança de Moisés estabelecida por Deus e agora na liderança de Josué que começara a se formar neste momento, Moisés exalta o poder de Deus e que este poder deve estar sempre operando em conjunto com aquilo, queridos, que os seus filhos podem humanamente realizar. O que significa basicamente isso? Significa cooperar com Deus. Significa fazer a nossa parte, a parte cabível a um ser humano. No plano da salvação só existe uma única forma de participação efetivamente humana, é o abrir a porta do coração, é o crer, é o aceitar a palavra de Deus. É a única parte que você tem alguma função ativa na salvação. Porque Deus é aquele que convida, Deus é aquele que providencia, Deus é aquele que vem ao nosso encontro. E uma figura fácil de você compreender esta cooperação com Deus naquilo que o ser humano pode realizar é a própria ressurreição de Lázaro. Ora, o mesmo Deus que disse Lázaro, vem para fora, ressuscitando-o, teria poder e tem poder para simplesmente remover a pedra do túmulo de Lázaro. Por que não o fez? Porque isto poderia ser feito por seres humanos. E o nosso Senhor disse, tirai a pedra, removei a pedra. Seres humanos o removeram, a removeram, e esta era a parte cabível ao ser humano. Algo mais importante ainda eu tenho que destacar aqui, queridos, que para que haja uma vitória completa sobre o mal, especialmente nestes dias tão escuros espiritualmente falando,
A atuação de Deus em nossas vidas nunca pode ser opcional. Ela é imprescindível, tanto quanto foi para Israel vencer a sua primeira guerra contra os amalequitas. Vejamos também como Israel venceu a sua primeira guerra com a ajuda de Deus. Eu quero voltar aqui ao ao capítulo 17, um pouco à frente. Eu já havia lido isso algumas vezes, mas ali nos versículos 11 a 14 está escrito o seguinte: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. O que significa esse levantar as mãos? Meus queridos, indica, tanto no original hebraico quanto na própria suposição que o português nos traz, pela riqueza de detalhes, que Moisés estava orando de mãos levantadas por Israel. E neste ato, que é um ato muito comum até hoje, em todo o Oriente Médio, você observa que a palavra de Deus diz assim: porém, quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Por que razão haveria uma diferença tão grande de prevalência na guerra entre um levantar e um abaixar de mãos? Queridos, o ato de levantar as mãos em oração era compatível, efetivamente, com a lição espiritual que Deus pretendia dar ao seu povo. Moisés transferiu a sua posição de comando a Josué, e isto o povo observou, e isto o povo acatou. Josué escolhe os homens para a peleja, para poder permanecer agora com condições de batalha, dirigida por Deus. Agora notem que, para que ele permanecesse intercedendo em oração, me refiro a Moisés, alguém teria que tomar o seu lugar como um comandante militar, e este, nós falamos já, foi Josué. Porém, quando Moisés, seguramente vencido pelo cansaço físico, abaixava as suas mãos, algo mais do que um abaixar de mãos acontecia. Quando ele abaixava as mãos, imediatamente diminuía, pelo cansaço ou pela dor dos seus braços, a concentração espiritual que ele estava exercendo para a oração. Para ensinar Israel a respeito da imperativa necessidade da oração e da dependência exclusiva de Deus naquilo que o ser humano não pode realizar, o Senhor permitiu que se alternassem êxito e fracasso no levantar e no abaixar das mãos de Moisés. Tudo isto com um fundamento na oração. Então notem que não é por acaso que nós encontramos lá no Brit Hadashah, no Novo Testamento, um texto curto, mas espetacularmente poderoso. Me refiro aqui ao apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E é um texto curto, porém, como eu disse, muito poderoso. Versículo 17, orai sem cessar. O mesmo modus operandi de Moisés, repetido pelo apóstolo Paulo. Orai sem cessar. A lição, meus amados, que essas maravilhosas experiências miraculosas pelas quais Israel passou no passado nos trazem é muito simples. Tanto eles lá atrás, quanto nós hoje, não podemos vencer batalhas cotidianas e muito menos batalhas espirituais nesta vida sem a presença e a cooperação do nosso Deus. Deus ainda pode ser achado. Deus ainda pode ser encontrado. Nós estamos vivendo o momento mais difícil da história dos cristãos nesta terra. Sim, pior do que a Inquisição, porque hoje há um patrocínio estatal à incredulidade. Ideologias estão hoje patrocinando o ateísmo de uma forma aberta, de uma forma como nós nunca imaginamos que pudesse um dia ocorrer, mas está ocorrendo. Na verdade, as profecias, que são os marcadores de tempo que nós temos na palavra do Senhor, dizem que a condição moral, a condição econômica, a condição social, especialmente a condição espiritual do mundo, antes da volta de Jesus, seriam terríveis. E nós estamos olhando, testemunhando com nossos próprios olhos o cumprimento desses marcadores do tempo, o cumprimento destas profecias. Assim, vale a pena lembrarmos como Deus foi com Israel. Deus quer estar sendo conosco. Ele só depende para a sua ação
por nós e em nós, que nós o aceitemos, assim como os israelitas aceitaram a direção dele para todas as ocasiões em que ela foi imprescindível e ela continua sendo imprescindível nos dias de hoje. Deus lhe abençoe, Deus esteja com todos vocês, Deus esteja dirigindo vossas vidas e especialmente Deus esteja fazendo um milagre especial com a fé de todos nós.